Olá, exploradores! Eu sou Carla Alves e hoje serei a sua apresentadora aqui neste canal. Sejam muito bem-vindos ao Cartório Pod, que é o nosso novo canal para discutir com vocês e trazer mais conteúdo sobre este importante tema que é os cartórios. Hoje não poderia ser diferente, eu estou com ela, Sabrina Gomes Regra, que é a nossa CEO da Cartório Flix, que já é figurinha carimbada e muito conhecida dentro do nosso canal no Instagram. Sabrina Gomes Regra tem mais de 27 anos de experiência em gestão de cartórios. Sabrina, seja muito bem-vinda. Olá, Carla. Olá, exploradores. Que alegria a gente dar mais um passo em direção às ferramentas para compartilhar e transbordar conhecimento com vocês. Alegria ser a primeira a participar do nosso podcast. Não poderia ser diferente, não é mesmo? Sabrina, vamos entrar já no nosso tema hoje, Bora. que é gestão de cartórios. Durante a tua trajetória, muito baseada na tua vivência de cartório, eu quero que tu compartilhe um pouco conosco a tua experiência, a tua vivência dentro de cartório, para enriquecer cada vez mais a nossa audiência com conhecimento. Show. 27 anos de cartório. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de almoxarifado dentro de um cartório. Aqui em Novo Hamburgo, que eu sou apaixonada e honro essa história. E depois dessa experiência de auxiliar de almoxarifado, eu acabei me envolvendo com toda a administração. Com atendimento, no reconhecimento de firmas, com a parte financeira. Mas quando faltava o atendente do estacionamento, era eu que estava lá. Quando faltava alguém para cuidar da recepção, eu estava lá, telefone, financeiro, e assim eu fui crescendo dentro do cartório. Eu tive a oportunidade de trabalhar no financeiro, de mergulhar na questão de planejamento orçamentário, de viver na carne, na pele, os desafios de ser líder e aprender a ser líder saindo do cargo de colega para depois liderança, então viver todo o desafio dessa mudança, né? E depois nas principais tomadas de decisão junto com o titular. Toda essa bagagem, ela me colocou na consultoria de cartórios, vivi lá naquele cartório a implantação dentro do PGQP ainda, que era o Programa Gaúcho de Qualidade Total, aqui no Rio Grande do Sul. Então, na época não existia PQTA, a gente viveu esse processo, procurando aprender na marra. Na prática mesmo. Na prática. E depois veio o PQTA, a gente participou. Foi aí que eu virei consultora de cartório. Vivi toda a experiência de implantação, então, com uma empatia de quem já tinha vivido. Com outro olhar. Com outro olhar. Quando eu me sento hoje, né, agora eu não faço mais consultoria, a minha equipe, mas a mentoria, quando eu me sento do lado de um titular, eu sei as angústias. Sim. Porque eu vivi a angústia de contratar uma consultoria e a consultoria me esculachar e ela me dizer tudo que eu sabia, mas é que eu não sabia como implementar. Então, esse anseio, essa angústia de conseguir implementar, vivi, né? E até hoje a gente vive, porque a gente tem trabalhado com branding e sempre a consultoria é muito importante para nos mostrar um espelho. E depois da consultoria, de viver essa experiência, veio a Cartório Flix. Então, eu inspirei cartórios por muitos anos e a Cartório Flix, ela virou, eu expirei tudo que eu absorvi, transformei e adaptei, porque quando a gente contrata uma consultoria, dentro do cartório é uma realidade muito diferente. Tem uma curva de aprendizagem e adaptação do consultor para a nossa realidade. Então, eu adaptei essa linguagem para poder trazer no método de consultoria e agora na Cartório Flix a mesma coisa. Tudo aquilo que eu senti e que eu ainda sinto com os líderes, a necessidade de melhoria contínua e de desenvolvimento de equipe, programa de treinamento e desenvolvimento, a gente colocou dentro do método da Cartório Flix para poder devolver algo maior ainda para os titulares de cartório, para os funcionários de cartório, para quem quer trabalhar em cartório. Então, hoje a Cartório Flix, para mim, ela é a cereja do bolo de uma história de vivência, de quem viveu.
não só de quem se preparou para ser consultor, mas de quem viveu os dois lados. E hoje eu sinto que a importância é ensinar as pessoas, porque cartórios excelentes são feitos de pessoas excelentes que detêm o conhecimento e colocam na prática. Ah, que bacana. Falando sobre gestão, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância da transição de titularidade. O que um novo titular precisa saber antes de assumir um novo cartório? Que ferramentas ele precisa ter? Qual é o conhecimento que ele precisa ter? Porque a gente sabe que o titular de cartório, ele passa por um processo longo de estudo, de provas, de vários tipos de prova escrita, prova oral. Então, assim, a gente vê ali um espaço de até 10 anos até que realmente ele seja nomeado. Então, é uma dedicação à lei diária. E o que ele precisa fazer para escolher a sua serventia, para realmente assumir, de que forma ele vai se preparar para esse momento que é tão sonhado e tão desejado? É o sonho deles. É o sonho deles. E na época de consultoria, o que muitos deles diziam é: meu Deus, eu não sabia que o maior desafio seria depois que eu assumisse. Sim. E até antes, né, a angústia de fazer uma boa escolha. Eu estou muito bem colocado e agora eu preciso tomar a decisão de qual cartório assumir. Então, já começam aí as dúvidas. E para mim, ferramentas de gestão respondem muitas questões. Então, quando um titular, um novo profissional assume um cartório, ele precisa começar tomando decisões. E ele precisa de ferramentas para tomadas de decisões assertivas, porque não bastaria só escolher o cartório pelo valor da remuneração que ele vê lá no Tribunal de Justiça. Tem a característica da cidade, tu vai viver o sonho e tu precisa que esse sonho seja o mais próximo possível do que tu imaginou. Uhum. Na prática, né? Te dedicou tantos anos. Então, conhecer a cidade, conhecer as empresas, olhar para as ameaças. Será que essa cidade corre o risco de ter mais cartórios no futuro? Pensar nas ameaças, nas oportunidades, olhar para as forças daquele cartório, em termos de pessoas, de processos, de imagem do cartório, conhecimento, e as fraquezas. Tudo aquilo que tu vai ter que trabalhar, que são os gaps, né, que vão exigir um investimento teu em todos os sentidos, tanto em pessoas, quanto processos, quanto na estrutura, quanto nos resultados e, principalmente, que é a defesa que a Cartório Flix, a bandeira da Cartório Flix, na imagem, né, daquele cartório para a comunidade. É um grande desafio, né? E de que forma essa mudança drástica na vida desse novo titular pode ser mais leve? Que dica que tu dá para que isso seja o mais tranquilo, o mais suave possível? Não negligenciar o assunto da gestão. Ferramentas de gestão, parece, uma vez me disseram, eu não mexo com esse negócio de gestão, parecia que estava falando de alguma coisa mística, né? Então, esse assunto de gestão, o profissional estudou a vida inteira direito. É claro que o cérebro dele, assim como o meu, não está preparado para assuntos jurídicos, eu bloqueio, porque o meu cérebro não foi preparado para isso. Assim acontece com a administração, para quem estudou direito, só que não pode negligenciar esse conhecimento que é tão necessário, de entender de gestão de pessoas, para compreender que quando a humanologia, né, tu entender que num momento de transição de um cartório, que sai de um interino ou de um outro titular, em qualquer questão, a novidade de um novo líder é mudança. Mudança faz as pessoas se assustarem. Gera medo. Sofrerem. E quando eu tenho medo, eu ataco. Uhum. Ou eu corro contra o fogo. Então, a gente não sabe a reação das pessoas. É necessário uma dose de humanologia, de conhecer como as pessoas reagem numa crise de mudança, como de uma titularidade. Todas foram demitidas. Algumas tinham férias e não vão tirar férias por mais um ano, com sorte vão ter. Uhum.
elas têm que apresentar o currículo delas e se justificar. Algumas estão há 20 anos no cartório e agora elas estão diante dessa ameaça de não ser recontratado, não ser aprovado pelo novo titular. Então, essa dose de conhecer ferramentas de gestão para poder lançar mão no momento de conhecer as pessoas e a dose de ferramentas de gestão financeira, saber sobre colocar as pessoas certas no lugar certo, conseguir entender como é que as pessoas trabalham dentro daquele cartório para poder escolher o teu novo time. As pessoas são demitidas e serão recontratadas. É um momento crucial do início do processo da tua história de gestão que tu participe desse processo. Então, uma dica que eu dou é, quando vocês iniciarem esse processo, aquilo que depois dá para consertar com mais facilidade, decisões sobre fornecedores, decisões sobre software, máquinas, transfira para alguém da sua confiança, mas as pessoas que são aquelas que vão trabalhar em teu nome, estão lá no balcão assinando atos no teu nome, estão lá falando com os clientes em teu nome, elas te representam, é o teu nome. Essas eu daria maior atenção. Então, sempre vai precisar contratar alguém ou considerar um apoio para esse processo, mas não transfira a responsabilidade de escolher as pessoas e olhar nos olhos e procurar o propósito daquelas pessoas em detrimento de escolher o software, as máquinas e tudo mais. Nisso, tu pode contar com alguém, mas escolher a tua equipe, aqueles que vão falar em teu nome, participe ativamente. Até porque o maior ativo são as pessoas. São as pessoas. Tu falou muito sobre ferramenta de gestão, tá? Presumindo, já que o titular conheça essas ferramentas de gestão de pessoas, principalmente. E se ele não conhece, ele faz o quê? Ele estuda. Se ele não conhece, ele estuda. Até mesmo se ele tomar uma decisão de contratar uma consultoria, ele precisa saber o que essa consultoria está falando. O que essa consultoria está implantando, que soluções, para ele poder participar do processo e não perder o gancho, a conexão do que está sendo feito na estratégia do cartório dele. Isso é super importante. Então, o programa, né, o plano de gestão para cartórios, que é um programa de treinamento para titulares de cartório e para os novos entrantes, é um exemplo disso, que te prepara com todo o conhecimento necessário para os desafios que tu vai enfrentar no dia a dia. Por exemplo, quando eu falo de conhecer as pessoas, que ferramentas eu posso usar para conhecer as pessoas antes de assumir aquele cartório, para poder tomar a decisão se eu contrato ou não toda aquela equipe. Uma descrição de cargos. Eu pedir que as pessoas escrevam exatamente o que elas fazem hoje no cartório, detalhar o cargo, mas as suas funções. E aí, olha que louco, porque aquele profissional que tem todo o conhecimento e que passou no concurso, ele tem o conhecimento, mas ele não tem a habilidade de dizer quem faz o quê dentro do cartório. Ele vai aprender também. Sim. Então, a habilidade de ser gestor no cartório e a atitude de ser gestor no cartório, quanto antes ele entender como funciona, ele vai tirar muitos caminhos das pedras que eu tropecei quando fui promovida. Então, uma descrição de cargos, a entrevista olho no olho com o funcionário, pedir para essa pessoa, além do currículo dela e de todos os cursos que ela já fez, para ele saber do que essa pessoa, como é que essa pessoa se preparou para executar aquele cargo, eu sugiro uma redação para saber se essa pessoa sabe escrever português, porque às vezes as pessoas saem da faculdade de Direito e não conseguem escrever. Por isso a gente tem na Cartório Flix um curso de língua portuguesa para cartórios, para que essa pessoa consiga escrever, né, instrumentos bem fundamentados, com uma língua portuguesa adequada. Mas, para mim, a redação é muito mais para saber o propósito das pessoas. Eu valorizo hoje em dia muito mais do que o currículo, que é importante sim,
Só que tem pessoas que estão há 20 anos no cartório, ou que estão cheias de currículo, cheias de certificado, mas na prática, no comprometimento dela, ela está num comprometimento instrumental. Eu faço C. Eu vou agir C. O exemplo da nossa funcionária Carla, que é tão famosa nas redes sociais e faz tanto sucesso. Exatamente. Se me derem um aumento, eu faço. Se investirem em mim, eu estudo. Ou, né, o básico, que é aquele, eu faço se me mando. Eu faço tudo que me mando, tá? Mas faço o que tá na minha descrição de Eu cargo. faço o que tá. Então, numa redação, vai poder conhecer o que essa pessoa tem de propósito da vida, para ver se essa pessoa se conecta com o teu sonho. Sim. Tu escolheu ser titular de um cartório e aquilo não foi só financeiro. Ou se foi, tem que repensar. Tá com um propósito diferente. Tem que repensar, do que porque são muitos desafios. Sim. Então talvez tenha outros lugares. Embora muitos concursos, muitos cursos de cartório, preparatórios para concurso, falem que titulares de cartório ganham 100 mil reais. Aqui no Rio Grande do Sul, a média da soma de todas as receitas dos cartórios, eu fiz esse estudo, é de aproximadamente 105 mil. De faturamento. Faturamento é o serviço produzido. Uhum. Aí desconta a despesa, aí desconta, né? Aí chega num resultado quando tu tem o resultado final e ainda desconta o imposto de renda, que é de pessoa física. Que é 27,5%. Sobre tudo. Exatamente. Então, vamos dizer que seja 105 mil, sobrou 50 mil, eu ainda vou descontar os 27,5% sobre esses 55 mil. E aí é o resultado do salário do tabelião, do registrador. Todas essas coisas, se eu só estudei para concurso e não conheci o cenário de cartórios, eu posso me decepcionar numa escolha. E por isso é tão importante que eu conheça o orçamento, que eu não transfira para os outros. Pode ser que eu não vá executar. Só que 50% do teu tempo de titular de cartório vai ser gerindo pessoas, processos e resultados. E o conhecimento. Os outros 50% talvez tu vá te concentrar e mergulhar nos atos, mas tu precisa desse conhecimento. Sim, até porque tu vai gerir as pessoas que vão assinar em teu nome, que é o que, para mim, é o mais sério nesse assunto, eu estou assinando por uma outra pessoa. E eu, como funcionária de cartório, se eu errar, quem vai pagar essa conta? É o titular, não sou eu. Porque eu assinei em nome dele. Exato. Então, isso é muito sério. Talvez as pessoas, às vezes, tenham uma visão errada do cartório. E isso é nosso maior desafio, né? Levar essa bandeira. Levantar essa bandeira da importância dos cartórios, dos registros, do cunho social que isso tem. Exato. E o quanto o cartório desafoga a nossa justiça. Quanto abrevia esse espaço. O que gera de economia. Nossa. Mas isso a gente vai falar em outro momento, porque senão a gente vai ficar divagando. Longe. Até agora a gente falou sobre os titulares. Mas eu quero falar um pouquinho sobre os interinos. A interinidade é um assunto que é pouco abordado, até na minha pesquisa tive poucas referências sobre isso. Então eu quero que tu fale um pouquinho sobre a interinidade. O que o interino precisa saber para assumir uma interinidade? Que é um processo totalmente diferente de uma titularidade. Exato. Tudo aquilo que o titular de cartório, quando assume o cartório, vive, de saber escolher as pessoas, tomar decisão sobre salário, o que essas pessoas fazem, o risco do conhecimento na prática, a escolha do prédio ou a decisão de manter todo aquele prédio, a locação ou a compra dos móveis, todas as decisões de um titular também são as decisões de um interino. Mas o interino é que nem uma prova de triatlon. Acontece tudo em questão de 3 dias, 2 dias. Porque a mudança de uma titularidade normalmente para o interino, pelo menos na experiência da minha assessoria, vivi essa experiência e vivo ainda, né, com a minha equipe, a assessoria de interinos, acontece diante de uma morte, né, de um titular, e aí é um momento muito triste, a equipe está toda chocada e ainda
tem essa mudança, serão todos demitidos, não sei se serão contratados ou não, porque o interino precisa, ele tem um chefe, que é o Tribunal de Justiça. Então, dias no provimento que o interino, ele tem o poder de gestão do cartório, ele decide sobre a gestão. Decide não, ele é o responsável pela gestão. No entanto, qualquer decisão de despesa, ele tem que pedir autorização para o juiz e seguir todo um rito. Uhum. Então, em relação, vamos dizer que aconteceu uma morte na quarta-feira. Quinta-feira e sexta-feira, talvez o cartório vai ficar fechado para poder o juiz diretor do foro decidir quem vai assumir. Vamos dizer que seja o substituto, né? Ou um titular de uma cidade próxima. De quinta para sexta, ele já tem que conhecer as pessoas, saber quanto essas pessoas ganham, saber se ele vai contratar todo mundo, fazer o pedido de pessoas dentro de uma peneira de contratação, porque existem limites para pedir. Então, se extrapolar esse limite estabelecido pelo tribunal, ele precisa pedir, ele tem que justificar essa contratação. Só que, mais tardar, segunda-feira, o cartório abre. Tem que abrir. Tem que abrir, tem que mudar os dados do software, tem que mudar os impressos, o nome dos impressos, tem que mudar a rede social, a contratação. Todos os funcionários foram demitidos pelo titular, esses são contratados, só que ainda tem um porém. Ainda tem um porém. Ainda tem um porém. Essa decisão de contratar as pessoas, na segunda-feira o cartório tem que abrir. Só que a autorização não se dá com o juiz. O juiz tem que mandar para a assessoria especial da presidência e leva. Então, aí cai num funil. Todos os pedidos do interino descem para aquele setor. E leva tempo. Só que no meio tempo, tu já começou a trabalhar. E se essas pessoas não forem autorizadas? O que acontece? Então, é um estresse muito grande ser interino. Ele precisa saber fazer o pedido correto, fundamentar bem tudo. Pessoas, máquinas, fornecedores, alocação do prédio, talvez os móveis sejam da família, talvez já fossem locados, então ele tem que entrar em contato. É tudo, mas em questão de 2 ou 3 dias, né? E ainda, cada pedido... ele precisa ter uma gestão, um método que a gente ajuda nesse sentido, uma metodologia para ter os pedidos e as despesas todas bem organizadas para as prestações de contas, para que no momento da prestação de contas e da auditoria do setor de receitas e despesas, que é outro setor, para que eles avaliem essas despesas e tenham o mínimo de glosa possível. Porque o que acontece ainda é outro desafio, parece tarefa de gincana. O setor de receitas e despesas, depois da tua prestação de contas, às vezes ele te faz um pedido de um bloco de 5 meses e te dá dias para poder justificar a auditoria que eles fizeram, de detalhes. Às vezes eles fazem o fechamento mensal, então a gente nunca sabe como vai acontecer e por isso a importância de ter um método e de um interino também conhecer sistema de gestão, para poder tomar a decisão certa. E mais um risco, sair de um titular com um salário de 5 mil. Eu era um escrevente de tempo, eu sou formado, tudo mais, né? O novo titular pode decidir contratar por 5 mil. O interino tem que pedir para o juiz, que vai para a assessoria especial, e talvez a assessoria especial vai dizer, pode contratar, mas é 2.400. Nossa. O ticket também, o ticket era 28, era um cartório. Agora é 24, porque vai seguir a convenção coletiva. Tá, e aí tu faz o quê com esta pessoa? Tu reduz o salário, a gente sabe que infringe a lei trabalhista. A lei trabalhista. Então, toda essa gestão, ela fica ainda mais desafiadora quando se trata de um interino. Eu vou te dar um exemplo ainda. A conversa entre todos os órgãos que controlam, que regulam um cartório. Um cartório que eu assessorava,
A corregedoria foi até lá, fez a inspeção normal, era período, e orientou, não implantou a LGPD ainda. Implante a LGPD no prazo de 30 dias, lá na ata de inspeção. Tá. Ajudamos a fundamentar o pedido da Lei Geral de Proteção de Dados, isso foi ali no final do ano passado. Ainda não tinha o provimento 134, acho que recém tinha entrado, mas foi um pouco antes. E depois teve o provimento 8, que deu determinou o prazo ainda de 90 dias para se cumprir. Né? E aí fizemos toda a fundamentação do pedido, enviamos para a juíza 3 orçamentos de treinamento, de assessoria, de o encarregado da proteção de dados. O pedido morreu na mão da juíza. E aí ela, como não entendia o que era LGPD, ela mandou para a assessoria especial da presidência, que também questionou o que era o encarregado da proteção de dados, mas estava no provimento. Nesse tempo, o pedido ficou dormindo, né? Eles devem ter uma demanda enorme, né? Só que o pedido ficou ali e a corregedoria passou os 90 dias, voltou para aquele interino. Cadê? Cobrar. Tu não está adequado ao LGPD ainda? Me comprove. Tá, mas aqui, e agora? Quem poderá me defender? Sim. Então, é um estresse muito maior, porque a decisão não está na tua mão. E muitas vezes o juiz não está alinhado com o provimento e as normas da assessoria especial da presidência. E as coisas, elas não acontecem no ritmo que um cartório precisa para resolver. Certo. Eu quero voltar um pouquinho, quando tu falou ali, o interino pode entrar por morte, né? Quando o titular morre e as pessoas têm que ser demitidas, como tu mesma disse, quem paga essa conta? O titular. Olha a importância de tu já começar a gestão do teu cartório com um planejamento orçamentário, com um seguro de vida que contemple a rescisão dessas pessoas e atualizar esse custo a cada ano, né, com o teu departamento de pessoal, para que não haja um déficit. De repente eu guardei esse valor, eu tenho um seguro, mas ele não contempla tudo. Então, eu não conheço outra profissão que até para sair, tu tem que pagar tudo. Sim. E é uma preocupação que se tem que ter. E se não tem dinheiro, faz o quê? Se ele não se preparou, se ele não pensou nisso, o que acontece? Ele vai responder com os bens. Com os bens, né? Com a família. Porque a gente fala muito de cartório. O cartório a gente gere como uma empresa, mas é a pessoa física. Como a Sabrina já falou, né? Na declaração do imposto de renda lá, ele paga como pessoa física. O único momento que tu vai usar o CNPJ de um cartório é para dar filar dos processos, né? De trabalho do cartório. O resto, tudo é o CPF. Eventualmente, já vi e tenho isso numa conversa com o tributarista, né? Eventualmente, se a empresa não trabalha com pessoa física, porque esse é outro desafio que os cartórios têm. Sim. Às vezes, uma empresa de telefonia, de internet, não faz negócio com CPF. Aí, ok, tu vai usar, mas vai fundamentar para um dia também prestar contas para a Receita Federal sobre esse CNPJ. Nossa, são muitas nuances. Muitas. Dentro de tudo isso. E qual a diferença em relação à mudança titular e interino? Quais são as principais diferenças entre os dois? Porque a gente já falou que são muito diferentes. Quais são as principais diferenças que tu pontua? A principal é que o interino não toma decisões, né, sem uma autorização. Já o titular do cartório, ele vai poder tomar as decisões, ele pode decidir por um funcionário se ele vai ser um pouco mais caro, ele fez uma análise, a relação custo-benefício desse funcionário, ele entende que é um funcionário estratégico para o cartório, que tem um excelente relacionamento com a comunidade. Isso também é importante, né? Mudou a titularidade, a própria comunidade, os clientes estavam acostumados com o método. O método de atendimento, e até, nem vou dizer tanto do atendimento, se a maioria dos funcionários ficarem, mas a interpretação, se pode ou não pode, tudo isso... A cultura. Vai mudar, a cultura, né? Alguns clientes eram acostumados que
o titular anterior ele já conhecia, então eu só ligava. São práticas que a identificação de voz, por exemplo, poderia acontecer e agora o novo não. Só que eles não compreendem isso, então é super importante que o novo titular e o novo interino, eles se envolvam com a comunidade, eles procurem os principais clientes, eles visitem a associação comercial da cidade, eles visitem a diretoria do fórum, para poder se apresentar e se envolver com aquela comunidade ao máximo, para demonstrar o excelente trabalho e se colocar à disposição, né, como um agente da paz social na cidade, um regulador, um defensor da segurança jurídica para aquela cidade. Sim, o titular ele é referência, né? Ele é referência. Ele é uma autoridade na cidade. Exato, e pode acontecer numa mudança, se ela não for bem fundamentada, se o titular ou o interino não se envolverem, simplesmente o cliente dizer, é burocracia. Agora ficou muito mais burocrático. Sim. E, né, por isso a importância de estudar muito e sempre fundamentar um não no balcão de atendimento. Sim. E explicar para o cliente o que está acontecendo e chamá-lo para tomar um café, então, para se conhecerem, para que ele entenda que esse novo titular, ele precisa conhecer muito bem as práticas, inclusive, dos funcionários. Então, é comum que ele feche todas as práticas e ele centralize nele no início, para que ele se envolva com o que os funcionários estão fazendo lá, para daí ele criar confiança e começar a desenvolver a equipe dele, né, na prática. E essa questão de desenvolver a equipe, a gente sempre volta, né? O desenvolvimento da equipe, capacitação da equipe, desenvolver um método, né, de treinamento e desenvolvimento para realmente desenvolver essas pessoas. Tu, como CEO, tu sempre fala isso para nós, para toda a tua equipe, para os teus clientes, fala em palestra também. E antes a gente falou do ativo que são as pessoas, né? Tu sempre fala que cartórios excelentes são feitos de pessoas excelentes. Exatamente. E a gente consegue isso de uma forma só, né? Girando o mapa estratégico. A base de um planejamento estratégico são as pessoas comprometidas e felizes. É o clima. O segundo grande objetivo estratégico é o capital tecnológico, ter recursos para trabalhar. Terceiro grande objetivo de um cartório é o conhecimento técnico das pessoas e comportamental, o chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes de líderes e funcionários. Esses três objetivos fazem os processos serem bem feitos. Processos bem feitos entregam um diferencial, uma percepção do cliente. Quando a gente está muito integrado, o cliente percebe a energia. O time joga melhor, as pessoas são mais integradas, as pessoas se envolvem, são comprometidas e o cliente percebe. É uma energia completamente diferente. E cliente feliz, satisfeito, fideliza. Fala bem do cartório, mitiga a ameaça de uma substituição de um serviço, uma uberização nos cartórios, e me traz segurança financeira, resultados. Com bons resultados, é possível que o titular reinvista, né? Aí eu digo só o titular, porque bons resultados, os resultados da interinidade, é o resultado do cartório, receita menos despesa, menos o salário do interino, o resultado vai todo para o tribunal. O que para mim também volto nesse assunto, porque se eu não tenho condições de aprimorar a minha equipe, eu começo a perder clientes. Eu começo a perder competitividade em relação aos outros cartórios. Se a gente olha numa capital que tem 10, 12, 14 cartórios e 2 são interinidade, tu vai olhar que eles são minguados, porque eles não têm a mesma capacidade de gerar experiência do cliente. E o tribunal, é muito raro que eles percebam esses diferenciais, como servir um café, né, dentro do cartório ou para clientes. Isso não pode. Ou tu vai rezar uma missa bem fundamentada para isso. Ou vai pagar do teu bolso, né? Vai pagar do teu bolso. Como nós já vimos nossos clientes que fazem treinamento da sua equipe pagando do seu bolso. Exato. Então, quando eu falo de treinamento e que pessoas excelentes fazem um cartório excelente,
é conseguir desenvolver uma consciência e um propósito de que eu não tô indo pro cartório para fazer um ato. Eu sou um defensor da cidadania. Eu sou um protetor daquela pessoa que está ali na minha frente. Eu sirvo o cidadão brasileiro e ajudo ele até ele reclamando, dizendo que é burocracia. Eu ajudo ele a prevenir um litígio lá na frente, quando ele menos espera. Eu não vou explicar para ele o que pode acontecer, mas eu posso fundamentar, mas funcionários que conseguem se comprometer nesse nível, entendem que eles estão servindo a um propósito de elevar a segurança jurídica do nosso país, que precisa tanto, né? Nosso país precisa, pode ser que outros países não faça tanta diferença, embora a gente tenha 79 países com o modelo de cartórios. Acho que esse é o número da União Internacional. Então, ao contrário do que se diz, só no Brasil que isso acontece, não confunda cartório com serviço público. Os cartórios fazem uma análise muito criteriosa, existe muito estudo. E é dentro do estudo técnico, do beabá, com o desenvolvimento de, ok, o que tu faz com esse conhecimento para botar em prática no teu processo de trabalho e qual é a melhor atitude do funcionário que a Cartório Flix entra, para que os processos sejam bem feitos, para que os clientes percebam a importância dos cartórios, para que a comunidade brasileira compreenda essa segurança, essa confiança, essa certeza que o cartório traz e para que todo o Brasil cresça. Sim, até porque sem o cartório a gente fica passivo a muitas ameaças. Exatamente. A gente tem falado na Cartório Flix sobre isso, justamente para conscientizar as pessoas dessa importância. Os Estados Unidos não têm cartório, e aí aconteceram vários fatos que colocaram o patrimônio das pessoas em risco. Exatamente. Alguns estados nos Estados Unidos agora já têm. Olha aí, ó. Né? Mas é muito fácil dizer que, nos Estados Unidos não seria assim, porque eu compro, vendo carro e... Não, o que eles não dizem é que tu não vai no cartório, mas tu faz sim o contrato de um seguro. Que certamente, se a gente usar o exemplo de um carro, de um DUT de um carro, que hoje já é feito de forma eletrônica aqui no Brasil, né? Não pode ficar com aquela imagem de que tu pega uma fila enorme e alguém dá uma carimbada simplesmente. Tem uma identificação ali, mas nos Estados Unidos tu contrata um seguro. Quem tem interesse que esse modelo de seguro aconteça em detrimento dos cartórios? As seguradoras, os bancos, e aí eu volto lá em 2008, porque a bolha americana aconteceu, explodiu, o mundo inteiro sofreu com aquela onda, com aquele efeito dominó que aconteceu no sistema imobiliário, porque as pessoas faziam hipotecas em cima de hipotecas, as seguradoras não olhavam o critério dos contratos, os bancos queriam gerar empréstimos para as pessoas seguirem, só que e ninguém olhava a capacidade de pagamento das pessoas. Então chegou um momento em que um imóvel tinha 5 hipotecas. E se eu não pagar, o que acontece? Não tem patrimônio suficiente para suprir a bolha que aconteceu. E aí foi o efeito dominó. Nos cartórios do Brasil, aqui no Brasil, embora as pessoas leiam isso, porque elas não sabem dos impactos, os cartórios eles defendem essa estrutura. E às vezes as coisas demoram justamente porque eles estão conferindo e eles precisam de várias certidões de outros órgãos, que não depende do cartório para que esse processo, mas eles cruzam todas as informações para certificar de que aquele ato é seguro, ele é juridicamente correto, e lá na frente existe uma organização, né, patrimonial para a tua família. Nossa, é bastante coisa. E a gente tem que realmente valorizar essa classe e cada vez mais elevar esse conhecimento para a população brasileira. Porque Exatamente. Isso fica, muitas vezes, o cartório é burocrático, só tem fila, eu só vou lá e é tudo caro. Na verdade... Caro em relação a quê? Exatamente. Caro em relação ao seguro para essa compra e venda... Caro em relação a fechar os olhos para as outras coisas todas que envolvem aquela transação e que, de repente, lá na frente pode comprometer toda uma nação e o mundo.
caro em relação aqui, né? Exatamente. Sabrina, quais são os principais desafios enfrentados pelos cartórios atualmente no que diz respeito à gestão? Os cartórios, eles tiveram uma evolução, o mundo teve, né? Mas os cartórios tiveram uma evolução desde a pandemia, foram 20 anos em 2 anos. De tecnologia, de modelo de atendimento, eles precisaram se reinventar da noite para o dia. Uma coisa que pode ter sido ruim, né? Lógico, a pandemia, mas que acelerou um processo e um método de atendimento diferenciado. Os cartórios foram uma das poucas instituições que funcionaram na pandemia. Uhum. Então, o que demonstra mais uma vez que são fundamentais para o nosso país. E, ok, a tecnologia aconteceu. O nível de conhecimento e de provimentos que acontece, tu vai dormir achando que tu tá pronta, amanhã tu acorda, tem outro provimento, e tu tem que treinar toda a equipe, e as pessoas estão exaustas, e a tecnologia avançou muito, o WhatsApp entrou num processo de atendimento, e agora o cliente manda, e se demorar 5 minutos para responder, ele já coloca no Google. Uhum. As pessoas, elas estão muito aceleradas, os nossos funcionários também estão muito acelerados, a tecnologia deu um salto, mas e as pessoas emocionalmente nesse processo, como elas estão? Então, tanto em termos de inteligência emocional, quanto em autoconhecimento, em mindfulness, conseguir estar no aqui e agora, não basta que eu só dê treinamento técnico. Eu preciso olhar para o ser, e eu falo isso muito nas minhas palestras, né? O atendimento de excelência na era do ser. O mundo está se voltando para dentro. As pessoas todas estão com sede de ser acolhidas. E, ao mesmo tempo, tudo está indo para um atendimento online. Uhum. E o líder, no meio disso tudo, não está sabendo o que fazer. E é nesse sentido que as trilhas da Cartório-Flix, elas também foram criadas, porque não basta eu trazer o treinamento, eu vou trazer um treinamento de notariado, vou trazer língua portuguesa, ele tem que falar Libras, ele tem que... Ok, mas e o ser? Como é que eu organizo o meu estudo? Como é que eu desenvolvo uma equipe? Não vai ser de hoje para amanhã que eu vou mudar uma cultura de T&D, né? De treinamento e desenvolvimento de equipes. É um processo que vai levar 1 ano. O criar um programa de treinamento e desenvolvimento, sabendo que eu estou plantando essa semente agora e que lá, daqui 1 ano, eu vou ter subido 2, 3 degraus em relação ao comprometimento da minha equipe, que não acontece instantaneamente. E muitas vezes os líderes querem, não adianta, porque eu não vou contratar uma trilha, porque é muito tempo, meu funcionário não faz. 1 ano, ele não vai assistir. Eles não vão assistir. Tá, então vamos desistir. Vamos deixar, então, o cartório. Não. Aí, quando eu escuto isso, eu preciso também... Porque o líder precisa saber que começa por ele. Sim. Ele precisa saber que ele vai ter que despertar naquela equipe que é que nem pai e mãe. A minha leitura, a minha meditação diária, os meus hábitos são absorvidos pela minha filha. Os meus hábitos como líder, o quanto eu me desenvolvo, o quanto eu penso fora da caixa, o quanto eu foco no positivo diante de um problema, eu sustento com a minha equipe vai seguir aquele mesmo modelo. Então, começa pelos líderes, sim, o comprometimento, a entrega para um novo processo de gestão. Mas o que eu vejo é que os líderes, a primeira coisa que eles querem é colocar um modelo de gestão, implementar uma norma que é super importante, ela é a receita do bolo, o passo a passo para o cartório estar estruturado, mas o resultado não pode ser o prêmio. O resultado são as pessoas comprometidas, as pessoas com nível de comprometimento afetivo, as pessoas com orgulho, pessoas com propósitos similares ao meu. Não pode ser o prêmio é uma consequência. Então, eles entram com uma sede de se premiar para se posicionar, mas depois eles precisam voltar lá e passar uma nova peneira para resgatar as pessoas. Começar tudo de novo. Porque não é de um dia, não é em 1 ano.
um sistema de gestão se tornar cultura? O próprio titular teria que mergulhar nesse processo e conhecer muito bem. Por isso eu defendo o plano de gestão para cartórios. Estude o que é o PQTA, que tem lá dentro, estude planejamento estratégico, estude planejamento orçamentário, até para contratar uma pessoa certa para o teu financeiro, mas que tu saiba olhar os números. Tu não pode fugir disso. Que tu saiba ler esses números e Exato. identificar as tuas forças e fraquezas. Estude gestão estratégica de pessoas, gestão estratégica do atendimento, produtividade, para que tu abra o teu leque, né? Que tu tenha o teu leque muito... o teu repertório de gestão, tu não precisa ser especialista. Mas quando tu sentar na frente de um consultor ou do teu administrador, tu sabe o que está sendo feito e tu pode tomar uma decisão assertiva. E pode entender se aquela decisão ou aquela indicação desse consultor, ela é certa ou ela é errada. Ou ela é errada, senão vai acabar fazendo o processo todo com a cara do gestor, do consultor Exatamente. ou do gestor. E daqui a pouco não é o teu propósito. Exatamente. Essa conexão tem que ser muito clara, né? Do titular, saber qual é o seu propósito, disseminar isso para os líderes, vender isso para os líderes de certa forma, porque os líderes são os grandes disseminadores disso dentro de um cartório. Por isso eu acredito hoje em capacitar e oferecer projetos para o tempo daquela gestão. Então, assim, um processo de gestão do atendimento, um projeto, né, de gestão de atendimento, um projeto de treinamento e desenvolvimento de pessoas que eu implante aquele sistema. Ok, andamos mais um pouco, um projeto de planejamento estratégico que a gente mergulhe naquilo. E não tudo a toque de caixa, de tal forma que não vai virar cultura lá dentro. Para cumprir requisitos. Para cumprir requisitos ou deixar dentro do sistema de gestão e não acompanhar, porque aquilo era só um protocolo. Como tu já viveu tantas vezes, não é mesmo? Tantas vezes. Certo. Estamos já indo para os nossos momentos finais desse primeiro Cartório Pod. E para encerrar, eu quero que tu dê um conselho para os novos entrantes, para quem quer ser gestor de cartório, porque eu já sei, porque fiz meu tema. O plano de gestão de cartórios é um plano de capacitação reconhecido pelo MEC, registrado no MEC, que ao final do curso, das 121 horas, o profissional ele vai estar capacitado como especialista em gestão de cartórios. Então eu quero que tu dê um conselho para essas pessoas que querem entrar, né, querem se capacitar. Quero que tu diga de todo o teu coração aí pra gente. Não foque todo o teu conhecimento em apenas um tema. Amplie o teu repertório. Então, o meu sonho é me tornar um titular de cartório. Ok, eu vou estudar muito para isso, mas junto com isso eu vou trabalhar a minha inteligência emocional, o meu autoconhecimento. Eu vou entender de gestão de cartórios para entender como o meu sonho vai se dar na prática, né? Então, não fique focado só num tema, amplie. A segunda questão que eu falei lá no início, não foque no resultado daquele cartório. Foque na estratégia, pega lá no plano de gestão para cartórios, tem o planejamento estratégico, que eu ensino a fazer a matriz SWOT. Para tudo a matriz SWOT para todas as decisões, embora lá também tenha um curso de liderança decisiva e outro de inspiradora. Te prepara como líder. Estuda uma monologia para saber o que aquelas pessoas vão sentir quando tu te apresentar. Porque tu vai tirar muitas pedras do caminho se tu souber interagir com essas pessoas de tal forma que tu crie vínculos com ela e confiança, que elas comprem o teu sonho. Então, diz respeito ao teu sonho, é o teu negócio de uma vida. Conecta essas pessoas com o teu propósito. Procura as pessoas também com o teu propósito. E a matriz SWOT, nesse sentido, ela é super importante, né? As forças daquele cartório para uma tomada de decisão. Quem são as pessoas? Que software usa? Qual é o aluguel? Que lugar ele está instalado? Qual é a negociação que tem ali? Qual é a cultura da cidade? Quantos clientes tem? Pesquisar muito. Em relação às oportunidades, qual é a capacidade? Tem muita empresa, a cidade vai se expandir para aquela localidade, como os bancos interagem, o que a associação comercial tem ali. Conheça tudo que tu vai poder desenvolver ali para ampliar a tua receita.
Olha para as fraquezas daquela cidade também, porque de repente tu vai levar teu filho, tu vai constituir a tua família, senão tu vai estar sempre usando o degrau do teu cartório para o trampolim para o próximo. Quantas vezes tu quer começar esse processo? Né? Escolha uma cidade que tenha a ver com a tua cultura. Muitos titulares entram em contato com profissionais de concurso, estudantes de concurso que agora aqui no Rio Grande do Sul estão sendo bem colocados. Alguns ligam, né, para saber, tu conhece o cartório tal? Como é que é aquela cidade? As cidades têm cultura diferente. Aqui no litoral é uma realidade. Lá na Serra, eles trabalham muito, né? Eles são muito diferentes a cultura. Não vou dizer que trabalham muito ou pouco, mas são culturas diferentes numa região para outra. São jeitos de se comprometer diferente com o estudo e tudo mais. Então, olhar as fraquezas e olhar as ameaças. De repente, eu escolho um cartório de protestos que está faturando muito, mas esse cartório ele pode estar numa situação de abrir outro cartório na cidade, dentro daquela lei de quantidade de número de população, que é um assunto para outro podcast. Essa tomada de decisão de simplesmente aumentar o número de cartórios relacionando a população não é uma escolha assertiva. Né? Já fiz um estudo sobre isso e posso um dia trazer aqui. Então, simplesmente dizer que uma cidade com X mil habitantes tem que ter até 2 ou 3 cartórios, não, existe uma característica daquela população. De repente eu vou aumentar o número de cartórios, vou dobrar a despesa, mas vai se cortar a receita na metade e os 2 cartórios vão ter uma queda, um déficit de prestação de serviços. Então, não é uma decisão simples assim como existe de simplesmente propor um aumento de cartórios na cidade. Ah, maravilha. E aí, não terminei, né? Não terminou. Como dica, então, analise essa matriz SWOT e olhe no olho das pessoas para ver por que elas trabalham. Pergunte por que tu tá tanto tempo no cartório. O que significa para ti trabalhar em cartório, para ver se essa pessoa se conecta com o teu sonho. Para que tu contrate pessoas, elas não precisam ser especialistas, elas não precisam, se tu sentir nela o comprometimento, tu pode tomar a decisão de treinar essa pessoa, de preparar essa pessoa. E quais são as principais perguntas que ele deve fazer nessa entrevista, então? Para o funcionário dele, para ele conhecer esse funcionário. Me fala da tua vida fora do cartório. Me fala quais foram os teus maiores desafios pessoais e como tu saiu dessa situação. Porque quando ele conta da vida pessoal dele, tu consegue ver a capacidade dele de resolver problemas. Como ele toma decisões sobre quais são os valores dele. Né? E por que tu tá aqui no cartório? O que tu acha que o cartório pode agregar de valor na tua vida? Que valores o cartório tem que conversam com os teus valores? O que teus pais te ensinaram sobre certo e errado? Me fala do teu pai e da tua mãe. Normalmente, quando eu faço um recrutamento de seleção, é bem pouco eu olho pro currículo. Uhum. Né? Normalmente, tu é que olha pro currículo. Eu fico perguntando da família. Porque eu quero saber que o pai e a mãe passaram valores. Eu quero saber que o pai e a mãe orientaram. Eu quero saber que essa pessoa foi amada. Porque normalmente quando ela não se sente amada, ela vai transferir a responsabilidade para o líder do cartório. Né? E é claro que o líder pode treinar, pode acompanhar, mas o líder não vai poder suprir as expectativas dela. Expectativas são frustrações. Então ali na frente aquele funcionário vai se sentir descomprometido e vai transferir a responsabilidade para o líder. Então conheça as pessoas além dos currículos, para ver se tu consegue visualizar essa pessoa no teu dia a dia de trabalho, no teu sonho. Ai, maravilha. E assim concluímos o primeiro episódio Cartório Pode. Eu quero agradecer mais uma vez a Sabrina por esse dia maravilhoso, que não poderíamos começar com esse programa com uma personalidade melhor. Eu espero de coração que todos tenham aproveitado todos os insights que a Sabrina trouxe hoje para nós nesse dia. E vocês podem deixar nos comentários aqui pra gente algum tema que vocês querem, podem ir nas nossas redes sociais, que a gente tá lá sempre muito ativos, trazendo dicas, trazendo
temas que vocês querem que a gente possa abordar e trazer para enriquecer cada vez mais o conhecimento de vocês. Muito obrigada, Sabrina. Obrigada eu por essa grande oportunidade de transbordar o que eu sinto no meu coração e tudo que eu aprendi nesses anos. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.